Coritiba e Remo é o melhor jogo dessa rodada, um jogo que pode mudar o rumo dos dois times na tabela da Série B, pra bem ou pra mal, né? 23ª rodada da Série B começou ontem, né, com a Chapecoense atropelando o Atlético e o Criciúma vencendo bem o Novo Horizontino e entrando no G4, e hoje simplesmente é dia de Coritiba e Remo, de Goiás e América, disputa por liderança, disputa por G4, e CRB e Atlético Paranaense vão jogar também. A gente vai falar sobre os favoritos para esses jogos, desfalques, escalações, e vamos fazer a nossa aposta do dia na KTO. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, se você não conhece esse canal ainda, a gente fala sobre futebol brasileiro todos os dias. Série B, então, meu irmão, carro-chefe do canal. Não deixa de se inscrever se essa é a sua primeira vez no vídeo, e se você já tá assistindo aos vídeos da semana, confere se você tá inscrito já, cara. Se não, se inscreve aí, porque isso é muito importante pro nosso canal. Vamos começar falando de Coritiba e Remo, tá? Jogo no Couto Pereira às 16 horas. Praticamente todos os ingressos vendidos. Esse jogo vai ter transmissão da ESPN, da Rede TV, do Desimpedidos aqui no YouTube, Disney Plus, muitos canais, né? O Sportnet também vai transmitir. Com 42 pontos e uma sequência de 5 jogos sem perder, o Coritiba assumiu a liderança na última rodada da Série B, voltou à liderança, né? Mas tem só um pontinho de vantagem para o Goiás, e o Goiás joga depois do Coritiba, né? Então o Coxa precisa vencer esse jogo para se manter na ponta da Série B, tá? No adversário do Coxa, o Remo, o Leão tem 34 pontos, caiu para 6ª posição com essa vitória do Criciúma. Então o Remo já perdeu uma posição nessa rodada. Se ele vencer, ele entrará na zona de classificação. Vai terminar essa rodada no G4. A derrota do Novo Horizontino foi boa para o Remo. O Remo depende só de si para terminar essa rodada dentro do G4. Só que o Remo tá inconstante, né? Então essa é uma rodada que pode ser muito boa ou muito ruim para o Remo. Coritiba e Remo é o melhor jogo dessa rodada. É um jogo que pode mudar o rumo dos dois times na tabela da Série B, para bem ou para mal, né? O Coritiba, cara, tem que vencer esse jogo, como eu já falei pra você, porque o Goiás pode passar o Coxa, pode diminuir ali para 5 pontos a vantagem pro Remo. Então o Remo ficaria na 4ª posição a 5 pontos do Coritiba, e o Coritiba ficaria a 6 pontos do 5º colocado, que nesse caso seria o Criciúma, né? Então é um jogo crucial, porque se vencer ele põe 11 pontos de vantagem para o Remo e coloca 9 pontos de vantagem para o 5º colocado, tá? A última vez que o Coritiba perdeu foi aquela derrota para o Paysandu, grande rival do Remo, né? Aquela derrota por 5-2, mas não vence dentro de casa há 3 rodadas. 3 rodadas, a derrota para o Paysandu e 2 empates, um com a Chape e o outro foi com o Amazonas, né? Acertei, veio na memória aqui rapidinho. Então assim, vem de vitórias espetaculares fora de casa, né? Venceu o Vila Nova, venceu o Novo Horizontino, retomou a liderança com esse desempenho fora de casa, mas para hoje o Musa vai ter que fazer mudanças na escalação, tá? O Zeca volta de suspensão, ele que não jogou na última rodada, então ele volta para lateral direita, tá? Só que não necessariamente, né? Porque o Cosser, né? O Thiago jogou bem no último jogo, mas acredito que o Musa vá de Zeca, assim, pela experiência dele, ainda mais num jogo tão importante. O João Almeida deve continuar na lateral esquerda ali. Alex Silva e Bruno Melo, né? Que estão se recuperando de lesão aí. Deve ficar fora desse jogo ainda, não podem ainda reforçar aí o Coritiba nessa partida. O Cleison deve continuar titular e o Yuri Castilho no banco. Então assim deve ser a situação do Coxa, mas o Rodrigo Rodrigues, centroavante que foi contratado, já está inscrito no bid e deve ir pelo menos para o banco de reserva nesse jogo para o Coritiba. Então podemos ter estreia de reforço no Coxa nessa rodada. O Remo, cara, o time tá 2 joguinhos sem perder, né? Venceu fora de casa o América e empatou em casa com o Botafogo, mas vem de 3 jogos sem jogar bem, né? A derrota para Ferroviária no Mangueirão, a própria vitória diante do América não foi aquela exibição maravilhosa, e o empate com o Botafogo, em que no segundo tempo foi bastante ruim, né? Então deixou bastante movimentado ali o entorno dos jogadores, do elenco, do técnico, principalmente Antônio Oliveira sofrendo muita pressão, quase foi demitido. Os jogadores vieram a público no Instagram dando apoio ao Antônio Oliveira. A situação do Remo não tá legal, e para esse jogo de hoje tem desfalques muito importantes. Pedro Rocha está suspenso de novo, tá? O artilheiro da Série B, melhor jogador do Remo. Ué, Diogo, mas o Pedro Rocha estava suspenso contra o América. Já tá suspenso de novo? Sim, porque contra o América ele cumpriu suspensão pela expulsão contra o Botafogo, mas agora ele tomou o 3º cartão amarelo, e aí
para expulsão contra a Ferroviária, né? E aí agora no jogo do Botafogo, ele tomou o 3º cartão amarelo e fica fora de novo, tá? Então é um desfalque absurdo pro Remo dar conta aí. E ainda tem o Cantígio desfalcando também o time e o Pavani. Os dois estão no departamento médico, então aquele ataque deve ser aquele ataque mais móvel, né? Com o Marrone Janderson e o Nicolás Ferreira. O retrospecto histórico entre esses dois times, eu vou botar aí na tela para você dar uma olhada o que tá rolando. Aqui, ó, na história eles se enfrentaram 15 vezes com 10 vitórias do Curitiba, apenas uma vitória do Remo e 4 empates. Na Série B já foram 9 jogos, 6 vitórias do Coxa, uma vitória do Remo. Vamos procurar aqui qual foi a vitória do Remo, se tá ao nosso alcance aqui. Essa vitória do Remo foi quando? Foi em 2021. A vitória... Não, foi nesse ano, pô. Tô maluco. 2021. Foi dia 21 de abril desse ano. Então, a primeira vez que o Remo venceu o Curitiba na história foi nesta atual temporada. Favoritismo pra esse jogo. Cara, o Remo não vive uma boa fase. O Coxa também tá voltando, né? A retomar sua boa fase. Só que dentro de casa o Coxa tem muita dificuldade para vencer jogos porque ele precisa propor o jogo. E o time do Remo tem conquistado bons pontos fora de casa nesse esquema de ficar ali no contra-ataque. Tem um ataque muito veloz, né? Principalmente com o Marrone, o Janderson e agora o Nicolás Ferreira. Então tem um ataque muito rápido, então o Remo pode se valer desse contra-ataque. Mas o Curitiba perdeu apenas um joguinho dentro de casa, né? Que foi aquele jogo diante aí do Paysandu, né? Que foi bastante surpreendido. E o Remo, ele não é também dos melhores visitantes, né? Ele é o 7º melhor visitante, só venceu 2 jogos fora de casa, mas também só perdeu 2. É um time que empata muito, mas pra mim, o favorito pra esse jogo é o Curitiba. Coloca aqui embaixo aqui o seu favorito pra esse jogo de hoje e o placar desta partida. Agora vamos falar de Goiás e América Mineiro, jogo na Serrinha, em Goiânia, às 18 horas, logo depois de Remo e Curitiba, transmissão pelo Sportnet e no Disney Plus. Tá um jogo de opostos, né? O Goiás tá ali brigando pelo acesso, pelo título, enquanto que o time do América Mineiro está brigando contra o rebaixamento. Já esteve sonhando pelo acesso, agora é contra o rebaixamento, né? O Goiás vem de derrota no clássico pro Vila Nova, perdeu por 2-0, estacionou nos 41 pontos e perdeu a liderança. Isso aí é brabíssimo, né? Então não vem na crise, né? Mas vem querendo entrar em crise, né? Tem alguns desfalques, né? O Lucas Ribeiro, ele volta para esse jogo de hoje, ele voltou no jogo contra... Na verdade, ele voltou pro jogo contra o Vila Nova, ele jogou até improvisado nessa partida e aí sentiu lesão de novo, deve estar fora desse jogo, ele teve uma lesão constatada, não foi muito séria, mas deve ficar fora desse jogo. O Pedrinho também ainda não tem condições de ir para jogo. Então tem alguns desfalques importantes, mas tem a volta do Juninho, que estava suspenso contra o Vila. Então a volta do Juninho dá uma arrumada nesse time ali na cozinha, né? Na defesa do Goiás de novo, né? Então o Juninho volta ali para volância. Com isso, Diego Caito vaza, né? O William Lepo vai jogar na direita, o Moraes vai para lateral esquerda, então dá uma arrumada ali naquela zaga do Goiás, estava um pouco bagunçada na última rodada. E no ataque também teremos novidades, tá? O Anselmo Ramon está suspenso, grande desfalque para o Goiás, e o Arthur Kaique deve assumir essa vaga. O América, cara, saiu do Z4, né? Aquele empate absurdamente heróico contra o Amazonas, conseguiu diminuir 2-0 para 2-2, levou um ponto e com isso saiu do Z4. Chega nesse jogo fora do Z4, só que Alberto Valentim gostou do time, né? Aquele time que entrou perdendo por 2-0 e só melhorou depois que ele fez as substituições. Ele vai manter o time que jogou mal, né? No primeiro tempo. Então, o América tem que vencer esse jogo, não vence há 8 partidas, são 6 derrotas e 2 empates nos últimos 8 jogos. Péssima fase, é o pior time do momento na Série B, mas não tem novos desfalques, tá? O retrospecto histórico para esse jogo de hoje, tá? É um pouco mais equilibrado, né? Você vai ver só, vou botar na sua tela aí para você dar uma olhada. São 21 jogos com 3 vitórias para o América Mineiro e 11 do Goiás, tá? Mas isso aqui é na história. Na Série B tem uma vitóriazinha ali do América, um pouco mais equilibrado, e 3 vitórias do Goiás, tá? O Goiás tende a vencer o América pelo retrospecto histórico, que hoje é bastante favorito também, né? Mesmo com o desfalque do Anselmo Ramon, que pode dar uma freada ali, né? No ímpeto do Goiás. O Goiás é muito mais time do que o América nesse momento, e o Goiás já vai entrar em campo sabendo se ele pode ou não retornar à liderança. Caso o Curitiba tropece, o Goiás vencendo, ele volta à liderança da Série B. Então isso é bastante importante. E é nesse jogo aqui que a gente vai fazer a nossa aposta do dia. Então aqui está o site da KTO, Casa de Apostas, que patrocina o torcedorismo, meu irmão. Se você não tem conta na KTO ainda, faça. O link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo.
A KTO é uma casa de apostas muito séria e ele vai dar um bônus pra você. Você vai ver o bônus absurdo. É só fazer a conta por esse link aqui, tá? Cara, vamos fazer uma múltipla aqui. Eu acredito que o Goiás seja o favorito para essa partida. Lembrando que a gente já tá com alguns bilhetes abertos, né? Que a gente fez aqui no canal. O Criciúma, a gente fez essa múltipla com Goiás, Ferroviária, Avaí e Criciúma. O Criciúma já venceu. A gente tá com uma apostinha no Goiás já aqui. Então, pra gente não apostar muito no Goiás, eu vou botar que o Goiás vai vencer o jogo. Vou botar que vai ter mais de 1,5 gols. Vou apostar em mais gols nesse jogo. E, cara, acho que vai ser essa a nossa aposta, tá? Acho que vai ser essa. Hoje eu vou ser, como eu falei, vou ser comedido, porque a gente já tá com uma aposta no Goiás, né? Então, esse é o bônus aqui que eu tô te falando, ó. Clica aqui, ganhar mais 10% no ganho aumentado na KTO através do link que tá aqui na descrição. Nossa odd de 2,28 salta para 2,41. Vou botar R$5 aqui nessa aposta, porque a gente já tá com uma aposta no Goiás para voltar 12. Então tá feita aí a nossa aposta. Lembrando que isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos. E, meu irmão, aposta com responsabilidade, tá vendo, né? Sem gastar muito dinheiro, sem gastar o dinheiro que você não pode gastar, beleza? Isso aqui é apenas para você se divertir. Faz a sua conta na KTO, cara, casa de apostas muito séria, manda ver. Agora vamos falar, né, de CRB e Atlético do Paraná. O famoso Atlético Paranaense, jogo no Rei Pelé às 8h30, transmissão apenas do Disney Plus. CRB, cara, tem um jogo pela frente aí que pode mudar a sua vida, né? CRB nesse momento não vai cair, nem vai subir, mas se vencer esse jogo pode cortar a diferença pro G4 para 2 pontos. Então pode mudar o CRB de patamar, só que o Barroca, técnico do Galinho, tem desfalque, né? E tem um retorno muito importante, tá? O Henry tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas ele tem a volta do GG, que estava suspenso contra o Volta Redonda. Então o GG, um dos principais jogadores do CRB, volta, e isso é muito importante. Do lado do Atlético Paranaense, o time nesse momento luta para se afastar da zona do rebaixamento, tá? Esse jogo pode afundar o Atlético de vez. O time tá a 5 pontos do Z4. Se perder, pode terminar a 2 pontos do Z4. Seria um absurdo. Chega com seu técnico Odair Helma muito pressionado, sem vencer as 7 rodadas na Série B. A zona do rebaixamento tá muito próxima. Tem alguns retornos aí, né? Mas muitos jogadores sem ritmo de jogo, né? O Aguirre e o Madison, os dois devem ficar no banco de reservas, começando a ganhar ritmo de novo. Deve repetir a escalação, que jogou muito bem contra o Cuiabá, apesar de ter empatado o jogo. O retrospecto histórico entre CRB e Atlético Paranaense está desta forma. São 5 jogos só na história, com 3 vitórias do Atlético, 2 do CRB. Esse aqui sim é bastante equilibrado, né? 3 do Atlético, 2 do CRB. Ainda temos aqui na Série B 2 vitórias do Atlético, 1 vitória do CRB. No primeiro turno, o Atlético venceu por 2-0 naquela fase que era a melhor fase do Atlético na Série B, né? Mas o favorito hoje é o CRB, tá jogando muito bem dentro da sua casa. Apesar do Atlético ter boas atuações fora de casa, ainda assim eu acho que o CRB é o favorito. Se inscreve aqui no canal, comenta os seus favoritos para os jogos de hoje, comenta os seus placares, suas apostas. Se inscreva no canal acima de tudo. Até o próximo vídeo, meu irmão. Hoje teremos live pré-jogo, então ativa o sininho para participar comigo. Até lá, tamo junto, valeu e falou.